Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui nas nossas aulas, falar um pouquinho dos aspectos gerais da hemotransfusão, né? Como que acontece o processo, né, de indicação das transfusões em algumas situações mais gerais, né? Então, inicialmente, a gente tem o sangue, né, historicamente ele é associado com o conceito de vida, né? Então, é, o início mesmo da hemoterapia ele veio antes de 1900, né? Então começou a pensar-se, né, que já que o sangue está associado à vida, seria possível passar o sangue de um ser para outro e isso ter um, uma melhora, né, da vida das pessoas, né? No caso, que era uma época onde a situação sanitária era complexa, né? Vários diagnósticos ainda não eram feitos. Então, pensava-se que o sangue poderia ser o que traria a vida de volta. Mas essas primeiras transfusões, né, eram transfusões empíricas, inclusive com transfusão entre espécies, né, não se pensava transfundir inicialmente homem para homem, então era sangue de animais que eram transfundidos. E com os conhecimentos que nós temos hoje, né, a gente sabe que o insucesso se deve a uma incompatibilidade, né, o que não se tinha naquela época. Após 1900, mais estudos foram conduzidos, dessa vez de uma forma mais metodológica, né, e foi visto realmente o sangue como um agente terapêutico, né, um agente para tratamento em situações de anemia, situações de sangramento importante, né, nas hemorragias volumosas. E aqui começou o processo de transfusão homem-homem, né? Então, apenas o sangue do ser humano, né, teria utilidade aqui nesse momento. E a gente tem, mesmo nesse método científico, né, algumas épocas diferentes onde houve essa evolução, né? Então, antes não tinha a possibilidade aí, né, de fazer uma preservação desse sangue. Então ele tinha que ser transfundido direto. Era ligado um catéter no doador, um no receptor, e esse sangue passava de um para outro, né? Com base nas experiências, né, foi visto que havia certa compatibilidade com alguns perfis de pacientes, depois outros tinham incompatibilidade, né, e com a pesquisa que foi realizada descobriu-se o sistema ABO, onde, né, os indivíduos com sangue do mesmo tipo, eles tinham compatibilidade maior, enquanto os de tipo diferente, geralmente incompatibilidades diferentes. Em seguida, né, a partir do momento que foi possível preservar esses hemocomponentes, né, então a transfusão ela começou a utilizar algumas soluções anticoagulantes capazes de preservar essa bolsa de forma que ela não sofresse coagulação, né, e perdesse a sua capacidade de fazer o processo, né, de homeostase, de melhorar a hemoglobina, enfim. A partir desse momento que conseguiu preservar-se melhor, a gente conseguiu ampliar muito a, a terapia transfusional, né? Mas a partir daqui começou a preocupar, né, com essas questões de incompatibilidade, começou a pensar-se na possibilidade de infecções, né? Então começou a ter criação de comissões de transfusão e de bancos de sangue, que seriam locais onde aquele material, né, do paciente doador ele seria preparado de forma adequada, passaria por uma série de recomendações e exames. Então, houve esse avanço para tentar reduzir os efeitos adversos. E, a partir do momento que houve a possibilidade de separar esse sangue, né, então até esse momento pegava-se o sangue como um todo e transfundia. Mas a gente vai ver o processo de preparação, a gente consegue transfundir só hemácias, só plaquetas, algumas coisas mais específicas, né? Então a gente pega o sangue que era retirado, né, e começa a especificar alguns componentes que vão ser mais úteis, né, para determinado perfil de paciente e patologia.
Então, a gente tem desde março de 2001 uma lei no Brasil que fala que a doação ela tem que ser altruísta, voluntária e não gratificada, direta ou indiretamente, né? Então, a pessoa tem que ter a vontade de doar porque ela quer ajudar o próximo, ela vai espontaneamente, né? E de forma alguma ela vai receber algum pagamento, né? Seja com dinheiro, serviços, bens, enfim, né? Ela não pode ter nenhum tipo de gratificação. E é importante que o doador seja é, colocado como anônimo, né? A gente não pode identificar que a bolsa é do fulano de tal, né? Então, essa legislação toda facilitou esse processo de doação e hoje a gente não tem, né, outra forma de conseguir esses hemocomponentes senão através de doação. E quais são as etapas aí, né, desse processo? Primeira coisa, a gente tem que ter a captação dos doadores, né? Então, a pessoa que tem o desejo de doar, ele vai procurar o serviço do banco de sangue. Eles vão ser captados no sentido de terem uma orientação sobre o que que é, quais as implicações, né? A seguir, ele passa por uma triagem clínica, na qual o médico vai fazer a anamnese desse paciente, procurar fatores de risco, identificar infecções prévias, né, no ponto de vista de histórico clínico. O sangue vai ser coletado, né, uma vez que tem a indicação. Esse sangue vai ser processado, né, vai ser separado nos componentes. Então, o sangue ele vai ser separado na porção de plasma, na porção de plaqueta, na porção de concentrado de hemácias, né? Depois disso, esse sangue vai passar por uma série de avaliações, né, e análises laboratoriais sorológicas para ver possíveis infecções, tipagem do tipo sanguíneo, dos principais anticorpos envolvidos, né? Então, é uma coisa extremamente minuciosa para evitar efeitos adversos futuros. A seguir, essa bolsa, né, que já separada, ela vai ser armazenada e a partir do momento que há indicação de transfusão em determinado serviço, eles entram em contato com o banco de sangue. O banco de sangue vai preparar a bolsa para distribuir até chegar no local onde vai ser feita a transfusão e a seguir a transfusão efetivamente é realizada. E quais que são os hemocomponentes, né? Então a gente tem no primeiro momento aquele que é retirado, né, do próprio paciente, é o que a gente chama de sangue total. Ele é centrifugado de forma que a gente consegue separar o plasma do concentrado de hemácias. Esse concentrado é uma dos hemocomponentes que a gente transfunde. E o plasma é um plasma rico em plaquetas, ele vai passar por outros processos, né, de preparação, de forma que ele vai conseguir separar o concentrado de plaquetas em si, né, quando eu preciso apenas da plaqueta, e aquele plasma que sobra, né, quando eu separo a plaqueta, a gente vai chamar ele de plasma fresco congelado. Esse plasma ele vai ter vários hemocomponentes, fatores de coagulação, algumas proteínas, como a albumina, que é a principal proteína, né, circulante. E esse plasma fresco ele ainda pode ser processado mais, de forma que ele vai virar o crioprecipitado, né? Até então esses são os hemocomponentes. E os hemoderivados, a partir do momento que eu separo quase que exclusivamente um tipo desse preparo, né? Então, assim, eu separo apenas a albumina, eu separo a globulina, eu separo algum fator de coagulação específico, né? E é uma forma de produção que demanda um processo industrial para ser feito, né? Então, a partir de amostra de vários pacientes, depois da separação toda até chegar ao plasma fresco, esse plasma ele vai ser por um processo industrial conseguir separar cada um desses componentes. Então, nesse caso, nós chamamos de hemoderivados. E separando, né, conceitualmente um do outro, então o hemocomponente é todo aquele produto que, a partir do sangue total, através por processos físicos apenas, né, então nada de reação química, então faz centrifugação para a gente ter diferença
de, de densidade, né, das partes do sangue. Aí a gente consegue filtrar uma parte e separar numa bolsa, né? Então eu não tenho que colocar nenhuma substância para ter alguma reação. Então é o processo que é feito, né, de forma a obter os hemocomponentes. Então todos os produtos que são obtidos dessa forma nós chamamos de hemocomponentes. Eles também podem ser obtidos através de uma coleta específica, né, que é chamada de aférese, que é colocado já um dispositivo, né, que capta especificamente um tipo ou outro desses componentes. Não é o objetivo daqui, né, explicar como é feito isso, mas é uma possibilidade de ser realizada durante a coleta. Agora, aqueles hemoderivados, como eu já falei, né, são obtidos em escala industrial e o fracionamento depende de vários processos, tanto físicos quanto químicos. Então, pode ser que utilize substâncias aí para ajudar na separação daqueles componentes em específico. O sangue total, então, é esse que é obtido do doador, né? Ele que é o principal que vai fazer toda a obtenção dos hemocomponentes e dos hemoderivados, né? A bolsa que é obtida durante a coleta, ela tem cerca de 450 ml e ela vai ser passada, né, por um processo aí de centrifugação, de forma que as hemácias que são mais densas vão ficar na porção inferior dessa bolsa. A gente tem o plasma que fica na região mais superior e o buff coat, que é a porção intermediária, onde a gente tem predominantemente leucócitos e plaquetas, né? Então a gente tem a possibilidade, né? Essa bolsa ela é aberta na porção inferior e por drenagem simples, né? Ela vai passar essa parte onde eu tenho o maior concentrado de hemácias para uma bolsa em específico. O restante que ficar, ele vai ser processado depois, né, como o plasma rico em plaquetas nos demais componentes. E existem várias formas da gente preparar isso, porque nós temos algumas condições imunológicas, principalmente, onde pode haver incompatibilidade, né? Não só do sistema ABO, como várias outras, né? Algumas situações onde eu tenho doenças autoimunes ou algumas neoplasias específicas, né? A gente tem que utilizar processos especiais. Então a gente tem a desleucocitação, que vai ser a forma de você preparar removendo todos os leucócitos, tanto do concentrado de hemácia quanto de plaqueta, né? Por mais que a centrifugação separe naquelas fases, né, do buff coat e das hemácias, pode ser que alguma célula ou outra ainda fique misturada, né, junto com aquele processo todo. E se eu tenho leucócito naquela bolsa, né, esse leucócito ele pode causar uma reação no doador, né? Então, inclusive, uma forma dele ter complicações e efeitos adversos já durante a transfusão, né? Como a gente vai falar numa outra aula sobre a reação febril não hemolítica. A irradiação, tanto do concentrado de hemácia quanto do concentrado de plaqueta com raios gamas, impossibilita que esses linfócitos comecem a proliferar, né? Então, a gente evita com que, quando eu faço a transfusão, a gente tenha uma doença enxerto versus hospedeiro, né? Então, a gente não vai ter uma reação, né, desses linfócitos do doador, principalmente naquelas pessoas que já são suscetíveis, né, a ter esse tipo de reação. Então, a gente previne que o sistema imunológico fique sensibilizado, né, com esses linfócitos. A gente tem a lavagem. A lavagem nada mais é que inserir uma quantidade de solução isotônica de cloreto de sódio, um sistema fechado, então a bolsa continua sendo estéril, possivelmente assim, com baixo risco, né, de contaminação. E o objetivo de fazer a lavagem é tirar o máximo possível do plasma, tanto concentrado de hemácia quanto de plaqueta, porque nesse plasma a gente tem vários hemoderivados, a gente tem vários fatores de coagulação, né? E nos casos onde o paciente tem maior risco, né, de reação alérgica relacionada à transfusão. Então a gente melhora um pouco, né, nos pacientes que são mais sensíveis. E a fenotipagem, que vai ser aquela que vai buscar
vários anticorpos irregulares, né? Então, é um processo que você identifica esses anticorpos, né? E você tem uma chance desse anticorpo criar uma resposta, né, no receptor, de forma que a resposta imunológica vai imunizar o próprio receptor, né? Então, o paciente que recebe, ele pode sensibilizar por causa desses anticorpos específicos e criar uma reação hemolítica, né? Então, a gente consegue tirar esses anticorpos irregulares em específico, né, de forma que a gente consiga fazer também com mais segurança a transfusão. E, com base nesses processos, a gente obtém os hemocomponentes. Então, o concentrado de hemácia vai ser através, né, daquela centrifugação da bolsa total. Quando eu penso, né, em transfundir concentrado de hemácia, qual que é o meu objetivo? É para restaurar a capacidade de transporte de oxigênio. Então, o concentrado de hemácia vai ser principalmente naqueles pacientes que têm anemia, que assim, pela fisiopatologia da anemia, né, a gente tem uma dificuldade de transporte de oxigênio. Então, o objetivo do concentrado de hemácia é esse. Quando a gente faz esse processo de centrifugação, o volume que era aproximado de 450 vai cair para 250 a 300 ml, né, com apenas concentrado de hemácia. Então, a composição basicamente vai ser hemácia. Lógico que a gente não consegue separar 100%, então ainda tem leucócito, vai ter um pouco de plaqueta e plasma ainda, mas em uma quantidade muito mais abaixo do que de hemácia. Então, praticamente, eu estou transfundindo hemácia quando eu uso esse tipo de hemocomponente. Quando que eu vou transfundir? Né? As indicações são em cirurgias de grande porte. Então, muitas vezes o paciente já tem uma anemia, não necessariamente uma anemia grave, mas a cirurgia de grande porte tem um risco aumentado de sangramento. Então, eu tenho a possibilidade de ter que utilizar isso, né, durante o procedimento cirúrgico. Alguns transplantes, anemias graves, doença falciforme, leucemia, né? Então, são situações onde a gente tem indicação de fazer esse concentrado de hemácia. E qual que é o gatilho? Qual que é o meu ponto de corte, né? De forma geral, eu vou indicar a transfusão quando eu tenho um valor de hemoglobina, né, dosado no meu hemograma, menor do que 7. Por quê? Quando a hemoglobina cai abaixo de 7, eu aumento muito o risco de hipóxia, né, hipoxemia. Então, esse paciente tem uma dificuldade acentuada no transporte do oxigênio. Então, eu causo hipóxia nos tecidos. E eu espero que quando eu transfundir uma bolsa, né, desse concentrado de hemácia, que eu eleve a hemoglobina entre 1 e 1,5. Né? A gente fala que o paciente aproveita bem a bolsa quando ele sobe em torno de 1,5. Mas alguns pacientes, por algum motivo, né, às vezes está com um sangramento ativo ou algum outro mecanismo dessa anemia que esteja ativo, né, ele pode aproveitar em torno de 1 ou até menos, né? Mas a gente espera, fazendo uma bolsa, subir essa hemoglobina em pelo menos 1 a 1,5. Então, por exemplo, se o paciente tem hemoglobina de 6, eu espero que fazendo a bolsa, ele vá para uma hemoglobina de 7 ou 7,5, né? E o hematócrito vai aumentar também, né? Já que eu estou infundindo bastante hemácia, né? Então, cada bolsa aumenta entre 3 e 4% desse hematócrito. E o valor de corte vai ser sempre abaixo de 7? Não, nem sempre, né? A gente tem vários estudos, né, que falam que alguns perfis de pacientes, eles têm uma hipoxemia, né, uma piora do quadro clínico com valores de hemoglobina um pouco mais altos, né? Então, se eu tiver um valor de hemoglobina entre 7 e 10, nessas situações, né, no paciente crítico, que é aquele que está internado na UTI, aquele que está na UTI com evolução para choque séptico, né? Ou então aqueles pacientes que já são cardiopatas, ou que tem alguma doença aguda com comprometimento cardíaco significativo, a minha meta de hemoglobina vai ser um pouco maior. Então, a gente não espera a hemoglobina cair abaixo de 7, mas a gente vai indicar para todo mundo?
Não, né? A gente tem que avaliar o estado clínico do paciente. A gente não tem um consenso na literatura que isso melhora a sobrevida, mas se o paciente, né, por exemplo, tem uma hemoglobina de 8 e ele é um paciente que tem uma doença cardíaca crônica, né? Então, uma insuficiência cardíaca. Se esse paciente estiver hipoxêmico, mesmo com todo o tratamento clínico otimizado, pode ser que seja necessário transfundir especificamente para esse paciente. Então, a gente tem que avaliar sempre a condição clínica, quando eu tenho essas situações em específico, que aí o nosso gatilho transfusional vai ser um pouco diferente, né? Então, a gente vai indicar transfusão com valores que não sejam abaixo de 7 para manter uma meta mais específica para esse perfil de paciente. E essa transfusão, ela tem que passar por um processo de identificação de incompatibilidade, né? Então, antes que eu faça a transfusão efetivamente, eu tenho que coletar uma amostra do paciente que vai receber, encaminho para o banco de sangue, que ele vai fazer algumas provas básicas, né? Então, a gente sabe que cada tipo de sangue vai ter antígenos diferentes, né? Esses antígenos podem criar anticorpos contra outros tipos sanguíneos, então a compatibilidade é uma coisa que vai ser muito importante. E além do sistema BO, a gente tem vários outros, né, que tem que ser testados em relação à compatibilidade, como o sistema RH, tem o DUO, tem outros também que são testados, mas tem que ter essa testagem antes, né? Eu não posso simplesmente pegar qualquer bolsa e colocar em qualquer paciente, porque senão eu causo reações adversas. Esse concentrado de hemácias, ele vai passar por aqueles processos especiais. Quem que vai receber esse tipo de concentrado, né? Então, as hemácias lavadas, que são aquelas que tentam tirar ao máximo plasma, plaqueta e leucócito, né? Principalmente aqueles pacientes que têm um risco maior aí para reações alérgicas, principalmente a proteínas plasmáticas, né? Então, ele pode desenvolver uma anafilaxia, então a gente vai utilizar preferencialmente as hemácias lavadas. Aquelas irradiadas, né, com os raios gama, principalmente naqueles pacientes prematuros, os transplantados de medula, né, porque a gente vai tentar ao máximo anular, né, essa reação imunológica. E aquelas hemácias filtradas ou desleucocitadas vão ser para gestantes, para recém-nascidos e também para transplantados, né, de forma geral. O objetivo aqui é reduzir o risco das reações adversas transfusionais. Então, são situações específicas onde a gente vai indicar o concentrado de hemácia, né, com o objetivo de aumentar a hemoglobina, mas tentando evitar reações alérgicas, reações imunológicas e outras reações transfusionais. E agora o concentrado de plaquetas, né, a gente vai fracionar aquela bolsa de sangue total, ou então eu já coleto diretamente por meio de aférese, né? Sendo que quando é através do fracionamento, eu posso fazer de duas formas. Uma vez que eu centrifugo o sangue total, eu posso retirar o concentrado de hemácia, o sobrenadante, né? Ele é chamado de plasma rico em plaquetas. Eu centrifugo esse plasma novamente e consigo ter a separação, né, das plaquetas. Então eu pego essa parte, né, que pela centrifugação ficou separada e eu tenho concentrado de plaqueta. Ou então eu pego o sangue total, faço a centrifugação. A gente viu que existem 3 camadas, né? E eu vou pegar especificamente aquela intermediária, a cuff coat, que também é chamada de camada leucoplaquetária. Eu pego essa camada apenas, espero o processo, né, de sedimentação, de forma que as plaquetas espontaneamente vão descer, ou faço uma nova centrifugação. Quando eu retiro a camada específica dessas plaquetas, aí eu já chamo de pool de plaquetas. A gente tem uma indicação de utilizar isso em até 5 dias, porque está relacionado com o tempo de meia-vida, né, das plaquetas. E a gente tem que em uma unidade de concentrado de plaquetas, a gente tem uma quantidade de 5,5 vezes 10 a 10 plaquetas, né? Então é uma quantidade absurda de plaquetas, mas é uma
necessidade, né, que o paciente tem. É, e eu não consigo separar totalmente essa plaqueta do plasma. Eu ainda vou ter nessa unidade de plaqueta cerca de 50 a 60 ml de plasma, né? E como que eu vou indicar essa transfusão, né? Eu vou indicar um concentrado de plaqueta para cada 7 a 10 quilos do paciente adulto. Ou eu coloco, né, 5 a 10 ml por quilo quando é paciente pediátrico, né? Então, o paciente tem 70 quilos. Eu vou usar de 7 a 10 concentrado de plaqueta para esse paciente, né? E lembrar que aqui eu também posso ter processos especiais de preparação, né? Da mesma forma que eu tenho concentrado de hemácia irradiada, eu também tenho plaqueta irradiada, justamente para evitar reações imunológicas. Quando que eu vou indicar, né, esse concentrado de plaqueta? A gente tem as plaquetopenias, nesse caso a gente tem mecanismos diferentes, né, dos tipos de plaquetopenia, mas quando eu tenho doenças hematológicas, paciente que é oncológico, que faz radioquimioterapia, ele vai ter uma falência medular. Então a medula não consegue produzir plaqueta de forma adequada, né? Então eu vou ter indicação de fazer o concentrado de plaqueta de forma terapêutica se esse paciente estiver sangrando, então um sangramento ativo, e uma contagem de plaquetas menor que 50.000, eu já tenho indicação de fazer um concentrado de hemácia a cada 7, 10 quilos. E vai ser profilática quando eu tenho contagens de plaqueta muito baixas, não necessariamente com sangramento. Então, nesse caso, ele é profilático. Se eu tenho uma contagem menor que 10.000, então sempre que está menor que 10.000, eu tenho que fazer transfusão de plaqueta. E quando eu tenho plaqueta menor que 20.000 e o paciente, por algum motivo, tem risco significativo de sangramento, então às vezes é um paciente que faz uso crônico de anticoagulante, ele tem algum tipo de doença que predispõe, né, a sangramento, né? Então eu faço a transfusão do concentrado de plaqueta, naquela mesma dosagem, né? Agora, situações congênitas, ou então algumas plaquetopenias por destruição periférica, né? Então, às vezes eu tenho um hiperesplenismo ou alguma reação imune, né, que faça com que essas plaquetas sejam destruídas, eu não tenho indicação de transfundir, né? A gente vai transfundir apenas se for aquele sangramento refratário, onde você não consegue controlar de jeito nenhum, né, a fonte de sangramento, o paciente continua perdendo plaqueta. Além disso, né, eu tenho alguns procedimentos cirúrgicos que têm uma indicação clássica para transfusão desconcentrada de plaqueta, sendo que eu dependo da contagem dessas plaquetas, né? Então, procedimentos com baixo risco de sangramento, ou, ou então que esse sangramento não seja um sangramento que vá ser deletério, né? Tem efeitos colaterais graves para o paciente, eu vou fazer a indicação do concentrado de plaqueta quando? Menor que 20.000, os pacientes que vão fazer punção lombar, broncoscopia, biópsia, são procedimentos pouco invasivos, né? Menor que 50.000, nos casos de alguns tipos de anestesia, de biópsia hepática, endoscópica, nos casos de cirurgia, né? Laparotomia, paracentese, fazer acesso venoso central, né? Então, eu tenho indicação de fazer concentrado de plaqueta. Se eu tiver uma contagem entre 50.000 a 100.000, o paciente que vai ser submetido à cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea, nesse caso, né, na circulação extracorpórea, eu tenho ativação do sistema de coagulação, então eu reduzo a quantidade de plaqueta disponível, né, então eu tenho que fazer a transfusão também. E no caso de cirurgias neurológicas e oftalmológicas, com plaquetas abaixo de 100.000, caso haja sangramento, né, o prognóstico do paciente fica extremamente reservado. Então, a gente tem um gatilho aí, né, de transfusão um pouco maior, né? Então, plaquetas menores que 100.000 eu posso indicar
a transfusão nesses dois casos, né? E isso é feito antes da cirurgia. Eu não vou esperar ele sangrar durante o procedimento ou no pós-operatório para indicar a transfusão. Então eu tenho que preparar, né? Seria uma forma de preparo pré-operatório em pacientes específicos, mas pacientes mais graves geralmente. E agora falando um pouco do plasma fresco congelado, né? Então o plasma rico em plaquetas foi centrifugado, eu tirei as plaquetas, o sobrenadante lá é o plasma fresco congelado. Aqui eu já não tenho células, então eu posso considerar mesmo que é a porção acelular, né? Também é possível obter o plasma fresco através de aférese, e ele vai ser constituído basicamente por água, as proteínas do sangue, principalmente a albumina, tem as globulinas também, algumas outras, mas predominantemente a albumina. Os fatores de coagulação e os macronutrientes, né, carboidratos e lipídios que estão lá no sangue. Ele é imediatamente congelado, né, assim, dentro das primeiras 8 horas após a coleta, porque passando esse tempo eu tenho ativação da cascata de coagulação, os fatores de coagulação, de sistema de complemento, da fibrinólise, eles vão ser consumidos, né, se não houver o processo de congelamento. O volume da bolsa é em torno de 200 a 250, né? E a gente tem uma indicação de fazer de 10 a 20 ml por quilo. E aqui a gente faz com o objetivo de aumentar em 20, 30% os fatores de coagulação. Então, a gente vai indicar naqueles pacientes que necessitam, né, de uma transfusão maciça, né, onde a gente está substituindo o sangue com os fatores de coagulação, né, por plaqueta, por concentrado de hemácia, então a gente está diluindo esses fatores, então a gente tem que fazer com que eles aumentem para parar o sangramento. Está indicado em algumas situações muito específicas, né, então doença de von Willebrand, algumas deficiências congênitas, aqueles pacientes com sangramento ativo, né, que necessitam de transfusão sanguínea, então tem provas de coagulação muito aumentadas. Nos pacientes hepatopatas, aqueles que fazem uso de anticoagulantes cumarínicos, como varfarina, né? Ou então aqueles pacientes que têm indicação de fazer plasmafese terapêutica, né? Como na púrpura trombocitopênica trombótica. Então é uma indicação bem específica. Pegando esse plasma fresco, ele ainda pode ser separado em mais um hemocomponente, que é o crioprecipitado. Ele é uma fonte concentrada, né, dessas proteínas plasmáticas que a gente viu, principalmente a albumina, e proteínas que são insolúveis, né, nessa temperatura de 1 a 6 graus. A gente vai obter esse crioprecipitado pegando aquela bolsa de plasma fresco que estava congelada, né, eu tiro todo o plasma da bolsa, né, e aquela proteína acabou precipitando, né, ela desceu naquela bolsa, aí eu vou pegar exclusivamente essas proteínas, né? E eu vou recongelar num prazo de até 1 hora. Essa bolsa do crio precipitado vale especificamente 12 meses, né? E eu posso fazer de 1 a 2 bolsas a cada 10 quilos de peso do paciente. E quando que eu vou indicar o crio precipitado, né? Essas proteínas elas são essenciais aí para o processo de fibrinólise, né? Então a gente tem um nível de fibrinogênio menor do que 100 naquelas hemorragias maciças, né? Volumosas que a gente precisa de transfusão mais agressiva. A gente pode ter uma queda de fibrinogênio significativa, geralmente uma queda para níveis menores que 100, né? Então a gente tem indicação de fazer crioprecipitado nesses casos. A gente tem nesse crio, né, todos os componentes, principalmente fator de coagulação e as proteínas, né? Então há uma estimativa de ter o fator 8, o fator de von Willebrand e o fator 13, que são importantes para nós, além do fibrinogênio, né? Então a gente pode utilizar esses fatores. Lembrando que
cada um deles vai ter uma meia-vida, né? Então, tanto o plasma fresco quanto o crio precipitado, geralmente ele vai ser útil para nós, né? Durante o processo de transfusão ou nas primeiras horas, né? Que geralmente eles vão ser consumidos, né, com o tempo. Então, eu transfundi um crio precipitado hoje. Daqui uma semana, se o paciente continuar com distúrbio de coagulação, essa transfusão foi válida? Né? Para aquele momento, não. Né? Lá atrás, quando foi feita, sim, né? Eu vou aproveitar essa bolsa. Mas quanto mais tempo passa, né, da transfusão, mais esses fatores vão ser utilizados. Então, pode ser necessário uma nova transfusão lá na frente. As indicações, né? Então, a gente já comentou da reposição do fibrinogênio, né, nos pacientes com hemorragia ativa, e algumas situações específicas, né, de coagulopatias como CIVD, que vai consumir bastante fibrinogênio, algumas deficiências graves, né, de fibrinogênio, deficiência às vezes congênita mesmo, né, na produção desse fibrinogênio, para reposição de fatores de coagulação específicos, né, como o fator 8, o fator 13, o fator de von Willebrand, né, que são as situações onde aumenta o risco de sangramento, em patologias específicas ou no paciente grave. E, por fim, né, os hemoderivados, é aquilo que vai sobrar do meu plasma fresco, né, eu tirei o crio precipitado, o restante que sobra, ele vai ser passado por um processo industrial onde a gente vai conseguir separar especificamente os fatores de coagulação. Então, um paciente que tem uma deficiência específica de determinado fator, eu consigo transfundir apenas esse fator. Então, a gente tem o concentrado do fator 8, do fator 9, do fator de von Willebrand, do fator 13, né, que são específicos para algumas patologias. A gente tem o que chama de complexo protrombínico, que vai ter um conjunto de fatores de coagulação, né, que são o 2, o 7, o 9 e o 10. A gente tem ainda como hemoderivado aqueles que a gente obtém as proteínas, né, a albumina, as globulinas. E a albumina especificamente é uma solução colóide, né, responsável de melhorar o volume circulante. Então, ela tem a capacidade de promover uma expansão volêmica. Né? A indicação da albumina clássica, e, né, aqueles pacientes que vão fazer paracentese com retirada de mais de 5 litros, né, de líquido acítico. E algumas situações que têm sido estudadas, né, como a gente já viu na aula de choque, né, alguns pacientes com choque mais grave, né, que ela tem uma capacidade maior de expandir o volume intravascular. Essas são as referências usadas, gente, muito obrigado. E a gente vai dar continuidade nesse conteúdo na próxima aula.